Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no programa Hora de Saúde, o programa dominical de saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e para o mundo inteiro, neste exato momento, pelo link tvrba.com.br ao vivo. Nós temos espectadores agora em Moçambique e na Nova Zelândia, são os mais novos. E o nosso programa tem um apoio da Macedo Hospitalar, que vende tudo para os hospitais de Belém, do Shopping da Saúde, ali passando o estádio da Curuzu, na Almirante Barroso, que tem tudo para a saúde, do Super Hospital Oncológico Sion, que tem o que tem de melhor em termos de Brasil, para tratamento de câncer, e da Neurogênesis, que trata também tudo em termos de neurologia. Neurologia infantil, neuropsicologia e neurointervenção. Tá? E o programa de hoje tem uma convidada muito especial, a doutora Elaine Figueiredo. Fiquei todo orgulhoso quando lembrei que ela foi minha aluna. E a Elaine formou em 91 na Universidade Federal do Pará, fez residência no Rio de Janeiro, fez pós-graduação no Rio de Janeiro em neonatologia, está terminando gestão em saúde em auditoria médica, trabalha no Hospital de Clínicas e é a diretora clínica do HPU da Unimed aqui em Belém, que é o Hospital de Pediatria. A doutora Elaine está na linha de frente do tratamento do coronavírus e ela vai falar para a gente tudo a respeito de pediatria e coronavírus. No contexto desta pandemia, qual a preocupação que nós temos que ter com as nossas crianças? Para mim é uma lisonja aceitar um convite seu para conversar um pouquinho sobre a Covid aí envolvendo as nossas crianças. Então, assim, a pediatria, as crianças no contexto da pandemia, a pediatria foi bem poupada. Tá? Bem poupada no sentido de que as nossas crianças, elas realmente adoeceram muito pouco. Isso no mundo inteiro. Elas adoeceram menos, elas evoluíram com muito menos gravidades quando comparado com a população adulta. E isso fez com que a pediatria ela ficasse bem quieta, né? no que diz respeito à quantidade de assistência. Os hospitais ficaram, né, com uma taxa de ocupação baixa, as UTIs ficaram com uma taxa também de ocupação bastante baixa, bastante reduzida. Mas é muito importante a gente saber que, apesar desse pouco acometimento, isso não significa dizer que as crianças não tiveram a Covid. Na verdade, hoje a gente sabe que as nossas crianças elas adoeceram, mas com quadros ou de forma sintomática, né? Na verdade, não apresentaram sintomatologia, ou de forma oligossintomática, tá? E isso daí é importante para a gente saber, por quê? Porque elas têm uma importância no contexto da transmissão da doença, né? Então, outra coisa muito importante que envolveu a pandemia é no que diz respeito às outras doenças respiratórias, principalmente, que nesse período que a pandemia aconteceu, principalmente na nossa região, é muito comum, né, a época de sazonalidade de outros vírus. E as nossas crianças também não adoeceram dessas outras viroses. Elaine, me fala uma coisa. Há uma preocupação enorme agora de se a gente deixa ou não as crianças irem para o colégio, irem para a escola. Essa é uma pergunta que todo mundo se faz
né? Então, você falou que as crianças foram relativamente poupadas das gravidades, mas tiveram crianças que complicaram, tiveram aquela síndrome respiratória aguda e tiveram que ir para internar, entubar, essas coisas. No contexto, eu queria saber em Belém disso. Sim, a gente teve sim, né? Apesar delas terem sido poupadas, mas nós tivemos sim casos graves. A literatura existente até o momento, ela relata em torno de 1%, né, das crianças acometidas no mundo evoluírem com a síndrome respiratória aguda grave. As crianças que a gente teve oportunidade de acompanhar dentro do nosso hospital, nós tivemos a síndrome de uma forma clássica, né? Crianças que precisaram de assistência ventilatória, de drogas vasoativas, com um período de internamento longo. Então, mas isso não é o comum. Tá? As crianças, elas realmente adoeceram e as formas graves, elas foram muito menos frequentes do que na população adulta. Agora, com relação às escolas, né, isso é um grande ponto de interrogação. Na verdade, como nós temos uma dificuldade muito grande, a COVID ela é uma doença multifacetada, né? Então, cada dia que passa, a gente tem uma novidade, a gente tem uma forma de apresentação, e na criança isso não é diferente também. A criança ela foi poupada das formas mais graves, ela foi poupada da doença numa frequência maior, mas ela apresenta, sim, várias sintomatologias que podem estar relacionadas com a COVID. Então, as crianças elas podem ter sintomas gastrointestinais, depois dos sintomas respiratórios, os gastrointestinais são os mais comuns. E quando a gente fala em doença gastrointestinal, a gente fala numa doença que é muito comum na infância, né? Vômito, diarreia, é muito comum. E aí o senhor me pergunta, mas e aí? E se pode ser Covid, como é que a gente vai ter esse controle no retorno às aulas, né? na convivência entre eles dentro da escola? Isso realmente é um ponto de interrogação, né? A gente não tem como prever, a gente não tem as formas de prevenções comum a todo mundo, preconizadas no mundo todo, tanto para adulto, serve para as crianças também, mas esse é um risco que a gente vai ter que conviver, né? Principalmente porque a gente tem uma subnotificação, a gente tem uma deficiência de testagens, então a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar realmente a população que está doente e aquela que não está doente, aquela que está contaminada, porém assintomática, e aquela que não está contaminada. E essa realidade ela é também comum às crianças. Agora, quando a gente fala no retorno às aulas, a gente pensa também muito na população de risco, que essas crianças têm contato, né? Que são os avós, né? Principalmente os idosos. Então, essas crianças vão sair das suas casas, dos seus isolamentos, voltam para a escola, fazem os contatos, porque por maior cuidado que a gente tem, eles vão fazer esses contatos, e eles voltam para as suas casas. E aí, esse ciclo pode realmente ter uma consequência mais grave. Então, acho que é por isso que ainda se está conversando muito, ainda se está avaliando muito esse momento de retorno e como se vai retornar. A criança pode funcionar, então, como um portador-são, né? Aparentemente. Exatamente. Exatamente. Ela vai, eles são assintomáticos e oligossintomáticos, mas eles transmitem. Então, eles são importantes nessa cadeia de transmissão, entendeu? A máscara na criança é essencial como no adulto também? A contaminação é igual? Ela é igual. Agora, a gente tem a questão da idade, né? As crianças de menos de 2 anos, elas não podem usar máscara. Né? O risco de acidentes, de sufocação, ou seja, de algum acidente relacionado ao uso da máscara, é muito grande. Então, a gente não preconiza, né? A OMS não preconiza o uso da máscara para os menores de 2 anos. Hoje mesmo a gente participou de uma live
do portal de boas práticas da Fiocruz, onde perguntaram não só das máscaras, como das face shields também, né? Porque as mães, eu junto no grupo de mães, eu tenho uma filha de 10 anos, então a ansiedade muito grande de comprar as face shields, né? E esses equipamentos, eles foram produzidos para uso de adulto, né? Então, como é que a criança vai manusear isso? Os riscos de acidentes também com essas máscaras, né? Então, isso tudo vai ter que ser muito bem planejado, pensado, para que a gente não incorra em outras coisas em consequência desses artifícios de prevenção que a gente vai ter que usar com eles. Ok. E, Elaine, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou. Então, a gente volta já, pessoal, nessa conversa maravilhosa com a doutora Elaine Figueiredo, né? Isso. Elaine Figueiredo. Isso. E a gente continua já. Só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Neurogênesis, com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, devido à intensa solicitação, o Instituto de Cardiologia criou um serviço de eletrocardiograma domiciliar. Você liga para este número aqui e uma equipe altamente qualificada vai na sua casa com todo o sistema de proteção por causa da situação do coronavírus e fará um eletrocardiograma com laudo em tempo real. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Neurogênesis, com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos com essa conversa maravilhosa com a doutora Elaine Figueiredo, que foi minha aluna. Eu fico tão orgulhoso toda vez que vem um aluno meu aqui no programa. Eu acho que a grande maioria dos convidados foram os meus alunos que desencantaram, como você. Elaine, voltando a falar do coronavírus, me fala um detalhezinho que ainda não ficou bem claro. O que é que criança sente quando tem o coronavírus? Quais são os sintomas de criança? Pois é. Então, assim, ressaltando, reiterando o que a gente falou anteriormente, as crianças, na maioria das vezes, ou eles são assintomáticos, ou eles são oligossintomáticos. São raros os casos que precisaram de internação, ou ainda precisam de internação. A quantidade, o número de crianças realmente é pequeno, e mais ainda pequeno aqueles que vão evoluir com gravidade. Na COVID aguda, na doença aguda, os sintomas respiratórios, eles parecem ser os mais predominantes. Então, tosse, sintomas gripais, né? Tosse, coriza,
febre, dor de cabeça, dor no corpo. Seguindo os sintomas respiratórios, a gente pode observar também sintomas gastrointestinais, são os segundos mais frequentes. Vômito, diarreia, que caracterizam a gastroenterite da fase da infância. E aí, depois disso, vem uma miscelânea de sintomas, né? Doenças de pele, exantema, a gente tem relatos de casos neurológicos, síndrome convulsivas, quadros de meningoencefalites, doenças, alterações oculares, otites, mastoidites, né? Então, mas já são casos menos comuns dentro da sintomatologia na idade pediátrica, na fase pediátrica. Certo. Agora me fala uma coisa. A fisiopatologia básica da Covid-19 o pessoal falou, é um processo inflamatório violento, coagulação intravascular disseminada, essas coisas. Ficam sequelas em crianças? O pessoal diz que depois pode ter processo inflamatório. Tá? O que é que advém dessas situações clínicas depois da Covid? Então, assim, essa evolução da doença na criança ela é um pouco diferente do adulto, tá? O que a gente observou por meados de maio, o Reino Unido ele lançou um alerta para o mundo, né? Eles tiveram o pico da doença lá um pouco antes da gente, e mais ou menos 3 a 4 semanas após esse pico da doença, eles começaram a observar, aí sim, algumas formas graves de doenças em algumas crianças. E essas crianças foram chegando, né, com quadros inflamatórios graves, que mimetizavam a doença de Kawasaki. Isso chamou muita atenção deles, né? A gente conhece a doença de Kawasaki, é uma doença aí antiga, o senhor como cardiologista, né, já deve conhecer, e as consequências que essa doença traz para o coração. E na história, né, dessas crianças, elas tinham, a maioria delas, ou tinham tido a Covid, sido diagnosticadas com sintomas leves ou através de testes, né, de PCR, ou tinham tido contato com alguém da família que tinha adoecido. E quando eles iam investigar essas crianças chegavam com um quadro agudo, evoluindo inicialmente com um quadro de febre, uma febre com mais entre 3 e 5 dias já de duração, com cefaleia, com sintomas gastrointestinais importantes, com dores abdominais importantes, muitos deles mimetizando um quadro de abdômen agudo. E quando, na investigação laboratorial, essas crianças tinham um quadro muito semelhante ao do adulto naquela fase 3 da doença, né, naquela fase de tempestade de citoquinas, mas eles tinham sorologia positiva. E essa relação de contato, ela tinha acontecido 3, 4 semanas antes da doença. E aí eles chamaram isso de uma síndrome inflamatória multissistêmica, né? Isso é Covid? Não parecia ser Covid. Por quê? Porque o PCR dessas crianças, na maioria das vezes, era negativo. Então, eles começaram a relacionar essa síndrome temporalmente à Covid, né? E assim como na síndrome de Kawasaki, que ela pode ser startada principalmente por vários vírus, mas principalmente pelo Epstein-Barr, parece que o coronavírus, ele também, naquelas crianças suscetíveis, ele starta um processo inflamatório multissistêmico importante. A diferença dessa doença inflamatória na criança é que, ao contrário do adulto, apesar de ser uma doença grave, potencialmente fatal, muitas dessas crianças foram para a UTI, muitas precisaram de drogas vasoativas, mas essas crianças, elas respondem muito bem à imunoglobulina, assim como a síndrome de Kawasaki. Então, são crianças que chegam com aquela carinha doente mesmo, algumas, como eu falei, precisando de terapia intensiva, mas você faz a imunoglobulina e é uma resposta, assim, impressionante de melhora.
o que não acontece no adulto naquela fase de tempestade de citoquinas, né? Muito pelo contrário, eles costumam evoluir com gravidade, com intubação, as crianças não. Então, por isso que a literatura existente sobre a síndrome fala que não é uma COVID aguda, não é uma evolução igual da COVID do adulto, mas sim um processo inflamatório associado à COVID. O vírus parece startar nas crianças suscetíveis esse processo inflamatório, essa tempestade de citoquinas. A maioria delas, quando abordadas precocemente e tratadas adequadamente, evoluem super bem. Tanto que a gente teve uma casuística na rede privada, dentro, né, de onde a gente trabalha, com um número considerável, mas nenhum óbito, graças a Deus, e com resposta à terapêutica adequada muito boa. Mas isso aí fica um alerta, tá? Isso fica um alerta à comunidade pediátrica de estar atento a essas crianças, a essas sintomatologias, a esse quadro, principalmente associado temporalmente ao adoecimento ou da própria criança ou das pessoas que fazem parte do contexto familiar dessa criança. Quanto tempo depois 3, 4 semanas depois. 3, 4 semanas depois. E é interessante que nas regiões, a gente está vivendo essas situações em vários estados brasileiros, tá? E coincidiu, teve um artigo, acho que há uns 20 dias, que saiu no New England, que ele mostrou exatamente isso. O Reino Unido, o pico da síndrome inflamatória foi 3, 4 semanas depois do pico da pandemia. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, a mesma coisa aconteceu na França e começou a acontecer no Brasil e nos diversos estados, cada um respeitando o tempo aí passado o seu pico de pandemia. Certo. Elaine, me fala uma coisa. No nosso meio, na fase aguda da pandemia, no meio pediátrico, ocorreram óbitos? Poucos, graças a Deus, né? Eu acho que, como a gente falou logo no início, a pediatria realmente foi poupada, as crianças realmente foram poupadas da evolução grave da doença, e em consequência disso, a gente teve pouco óbitos, tá? Agora, eu tenho uma vivência muito mais da rede privada do que da rede pública, né? A rede pública, a gente, secularmente, a gente sempre tem uma dificuldade muito grande na questão de acesso. A pandemia, eu digo que ela foi democrática, né? Ela se comportou igual para todo mundo, mas a gente tem uma região que tem dimensões continentais, então nem sempre o acesso a um primeiro atendimento, a uma abordagem adequada, ela é fácil quando a gente está dentro, né, no que diz respeito à rede pública. Mas eu não sei dizer como é que foi a taxa de mortalidade, mas se o comportamento foi igual ao resto do mundo, deve ter sido baixa também. Certo. Elaine, o nosso tempo está acabando, tá? Eu vou te dar 2 minutos para as considerações finais, faz um apanhado todo e depois a gente vai dedicar o programa. Mas, por enquanto, as tuas considerações finais em termos da pandemia na pediatria. Então, eu acho que a gente voltar a falar mesmo nas medidas de prevenção, né? Da gente estar atento, a pandemia não acabou, o vírus ele continua circulando, a gente tem que nos proteger, continuar nos protegendo e protegendo o outro. Eu acho que a palavra de ordem no meio dessa pandemia é empatia, né? A gente se preocupar com a gente, mas a gente se preocupar com o próximo também. E esse comportamento, né, levando em consideração a empatia, vai fazer com que a gente passe por esse momento que já foi tão doído, né, em alguns momentos, da melhor maneira possível, se é que a gente pode dizer. Em relação às crianças, a gente continuar protegendo. As crianças são importantes nesse processo de transmissibilidade, a gente sabe disso.
O quanto, a intensidade disso, a gente não sabe, mas a gente sabe que eles são importantes, né? E a maioria deles tem os seus avós, os seus entes queridos de grupo de risco, que podem, né, acabar sendo acometidos por conta deles. Então, a gente não quer que essas coisas realmente continuem acontecendo com tanta intensidade como já aconteceu em algum momento na vida de todo mundo, né? É isso. Elaine? Reforçar as medidas de prevenção mesmo. Certo, com certeza. Elaine, como eu te falei antes do programa, a gente sempre dedica o programa a alguém, alguma entidade, algum professor, algum cliente, aos pacientes. Fica a teu critério dedicar o nosso programa de hoje. Pois é, na verdade é um momento ímpar na vida de todos nós, tanto profissionais da saúde quanto não profissionais da saúde. Eu tenho aí quase 30 anos de formado, eu nunca imaginei viver um momento igual, é indescritível, a gente não consegue descrever o que a gente viveu. Mas se eu pudesse desejar esse programa, eu acho que eu desejaria a 2 grupos, né, pontuais, né, de pessoas. Aos pacientes, né, aqueles que a gente um dia jurou cuidar, proteger, acolher, tratar e salvar. E que, infelizmente, nessa pandemia, a gente não conseguiu fazer isso 100%, mas que a gente tentou, a gente deu o nosso melhor. E um outro grupo seriam aos profissionais de saúde, né? Há tantos que, próximos, até bem próximos de mim, mesmo doentes, não quiseram se afastar e a gente acabou perdendo, e que lutaram. Eu digo até, às vezes, outro dia conversando no plantão, eu até estou no plantão agora, né? Que um colega falou, ele comentando sobre os testes, aí ele disse assim, quando chegaram os testes para a gente fazer, eu fiquei com medo de fazer, eu não quis fazer. Eu disse, mas como? Por que você não quis testar? E se eu desse positivo? Eu ia ter que me afastar. E quem ia me cobrir? Não tinha ninguém para cobrir. Quer dizer, esse envolvimento, essas pessoas, né? Elas precisam da nossa homenagem eterna, da nossa gratidão, do nosso respeito, porque foram pessoas que realmente fizeram diferença nessa pandemia. Então, são os 2 grupos de pessoas que eu terei eterna gratidão, admiração e respeito depois desse momento tão difícil que todos nós passamos. É isso. O programa é dedicado, então, a todos eles que a Elaine acabou de descrever. Aos que foram e aos que ficaram brigando e que ainda continuam brigando para que tudo isso acabe. Obrigado, Elaine. Obrigado mesmo, de verdade. Eu agradeço, professor. Orgulhoso. Agradeço. Orgulhoso de você. Tá? Espero ter atendido as suas expectativas aí no programa. Da população também, né? Demais. Dos seus espectadores. Ótimo. Turma, nosso tempo acabou de verdade. Então, uma semana iluminada e com muita saúde para todos. Domingo que vem, de novo, aqui às 10 da manhã. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.